Vamos ler? Mateus 26, 31 a 35. Nós hoje vamos estar encerrando essa série. Nós começamos há 3 domingos atrás. Angústia espiritual. Nosso tema hoje é uma falsa autoestima. Nós falamos sobre, semana passada, expectativas erradas, e falamos também semana retrasada sobre ter uma expectativa errada em Deus, em Jesus, né? Espiritual, né? E hoje a gente vai estar compartilhando esse tema, uma falsa autoestima. Vamos ler então, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, nessa hora, Pai, dá entendimento a cada ouvinte da tua palavra. Dá entendimento na mente e no coração, Senhor. Dá compreensão do Evangelho, Pai, para o teu povo, para os teus filhos, para os ouvintes desse momento, dessa palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento de sabedoria, como instrumento, meu Deus, do Senhor nessa hora, para trazer clareza, Pai, e para que haja conversão, para que haja transformação, Senhor, para que haja mudança, Pai, de dentro para fora, Senhor. Isso nós te pedimos. Faz essa obra, começando em mim, Senhor, e na vida de cada ouvinte nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus prega o Evangelho aos seus discípulos. Olha o versículo 31 e 32. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Jesus está novamente pregando o Evangelho para os seus discípulos, falando da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus ele deixa claro que isso era algo totalmente necessário. Era preciso que acontecesse dessa maneira, que ele morresse, que ele entregasse, fosse ferido na cruz do Calvário. Mas, como eu já falei, eles não compreendiam isso. Eles não entendiam da necessidade de Jesus ser ferido na cruz. Eles não compreenderam. E essa passagem, como nós já dissemos e voltamos a dizer, essa passagem demonstra claramente, essa passagem bíblica das Escrituras, que os discípulos até então tinham uma má compreensão do Evangelho. Eles não tinham o entendimento claro do Evangelho. E esse mau entendimento deles do Evangelho, nesse exato momento, aparece com a manifestação na vida de todos os discípulos de uma autoestima sobre eles. Claro, uma autoestima se referindo a si, a eles, uma autoestima exagerada, uma autoestima falsa, uma autoestima além da conta que eles deveriam ter. Essa má compreensão levaram eles
a ter essa autoestima em excesso, de confiar muito neles, de se achar prontos, de se achar preparados para aquela hora tão difícil da crucificação do seu mestre e do seu Senhor. Veja só o que diz o versículo 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Senhor, tu nunca vais ser um tropeço para mim. Tu pode ser um tropeço para os demais, para os 11 e os outros que estiverem por aí, mas para mim o Senhor nunca vai ser uma pedra de tropeço. Eu estou pronto para ir até a morte, se for preciso, com o Senhor. Mas aí os demais, pelo menos 11, disseram: nós também estamos junto aí, Senhor. Nós também estamos aí na parada. Pode contar com a gente para esse momento. Então eles se autoavaliaram, preparados para enfrentar o ferimento do seu pastor, a morte do seu pastor, a crucificação do Senhor Jesus. Então nós percebemos que por causa disso, eles se acharam melhores do que um, melhor do que o outro. Então, quando nós não compreendemos o Evangelho, nós fazemos comparações e nos achamos melhor do que outros, nos achamos superior a esse ou aquele irmão. Quando nós não compreendemos o Evangelho, nós nos achamos superior às pessoas que não estão na igreja também. Nós nos achamos melhores do que eles. Então a má compreensão do Evangelho nos leva a esse equívoco, a esse erro. Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Voltando ao versículo 31, Jesus diz assim: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Então quantos iriam se escandalizar com Jesus naquela noite? Quantos? Quantos? Todos. Jesus está dizendo todos. Não vai ficar nenhum fora desse acontecimento de se escandalizar, de se ofender. Todos vós. E o que mais Pedro fez? Verso 33. Voltando. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Pedro está dizendo, todos podem se ofender, todos podem fraquejar, mas eu nunca, tu nunca vai ser para mim escândalo, eu nunca vou fraquejar, eu nunca vou trair, eu nunca vou negar, eu estou firme, se todos, mas eu não. E Senhor, esse todos que o Senhor disse aí, não me inclui. Se todos, eu não, eu estou fora. Então Pedro se achou superior, se achou melhor do que os outros, se achou mais preparado do que os demais discípulos. Por que talvez Pedro chegou a essa conclusão a respeito de si mesmo? Porque Pedro exagerou na sua autoestima. Talvez porque ele tinha 3 anos que andava com Jesus. Talvez porque ele tinha andado sobre as águas. Talvez porque ele tinha andado seguindo as ordens de Jesus, expulsando os demônios, curando os enfermos. Talvez porque ele tinha feito uma declaração tão inspirada em um certo momento que Jesus era o Cristo. Nessa caminhada de 3 anos, Pedro provavelmente era o discípulo que mais falava, que era o primeiro a falar.
Talvez quando eles foram expulsar os demônios por mandado de Jesus e curar os enfermos, talvez Pedro tivesse sido o discípulo que mais curou pessoas ou que mais expulsou demônios. Enfim, Pedro poderia ter muitas razões para ter uma estima muito boa a seu respeito, e de achar que provavelmente ele era melhor do que os demais, ele era superior aos outros discípulos. Talvez. Agora, querido, será que é comum a gente agir e pensar como Pedro em certas situações que nos envolvem, em coisas da igreja, em relacionamento com outros irmãos em Cristo, e talvez com pessoas até de fora da igreja? Será que não é comum nós pensarmos e agirmos como Pedro? Creio que mais do que gostaríamos, isso muitas vezes se sucede conosco, comigo e com você. E às vezes nos achamos tão bem, nos achamos tão preparados espiritualmente, nos achamos tão edificados, tão conhecedores da Bíblia, pessoas tão assim aprovadas por Deus, que nós chegamos ao ponto de individualizarmos a nossa fé. Muitos cristãos estão individualizando a nossa fé, a sua fé, pois passa a viver a fé dele para ele, sem considerar o outro, sem considerar o irmão, considerar o outro irmão. Isso explica porque tem muitos cristãos hoje que têm rejeitado a vida de comunidade, porque ele individualizou a fé dele, ele passa a viver de maneira individual, ele passa a viver de tal maneira, com esse excesso de autoestima, que muitos têm se tornado seu próprio pastor. Ele toma as decisões para onde ele deve ir, ele não consulta mais ninguém. Alguns têm individualizado tanto a sua fé, que a ceia do Senhor com os irmãos, tanto faz. Se ele estiver com a sua família, à roda de uma mesa, bebendo sei lá o que, para ele é suficiente, é a ceia dele, é a comunhão dele. Muitos têm individualizado tanto a sua fé, que o bem-estar seu pessoal e a alegria da sua família é o que é o mais importante. São pessoas que se acham preparadas, são pessoas que desprezam a comunidade, desprezam a vida de comunhão. Queridos, às vezes eu tenho a impressão que alguns cristãos, eles estão às vezes até na reunião da congregação, eles estão fisicamente presentes, mas ele não se conecta. Ele está presente no corpo, mas ele não está conectado com a congregação. Como é que é isso, pastor? É simples, irmãos. Nós falamos de igreja e ele está só pensando na chácara. Nós falamos de retiro, ele só está pensando no seu passeio pessoal. Nós estamos falando de oração comunitária e ele está falando só de agradecer depois do almoço, da janta, lá no seu quarto. Às vezes nós estamos reunidos e nós estamos dizendo: irmãos, vamos ouvir a palavra. Aí ele está lendo a Bíblia. Ele fala: irmão, vamos louvar a Deus. Aí ele sai para beber água. Está desconectado.
E às vezes eu tenho alguma impressão, irmãos, que algumas pessoas se desconectam tanto da comunhão da comunidade, que quando a gente começa a pregar, eles sempre têm que dar uma saidinha. E não é de hoje que eu percebo essas coisas, não. Dá uma sede. Aquela palavra que é para edificação não interessa. Então tem muitos que estão vivendo essa fé individualizada. Queridos, a comunidade da igreja, a comunidade deveria ser parceira do cristão para contribuir com a sua saúde espiritual. Mas às vezes a comunidade se torna na vida do cristão algo indesejado, irmão Wellington. Amém, irmão Wellington? Firme. Às vezes a comunidade se torna uma coisa indesejada. Não é uma coisa que a pessoa tem prazer. Não é uma coisa que o coração da pessoa está ligada com os irmãos. Mas a comunidade se torna uma coisa indesejada para a vida de alguns crentes. E até indesejada. Se torna um tropeço para muitos. É incrível, mas acontece demais. A igreja virou um tropeço para a vida de muita gente. Porque o que acontece com muitos cristãos é que o seu programa pessoal, familiar, se choca com a comunidade. A partir disso, a comunidade está dispensada. Não preciso mais da comunidade. Talvez um dia, para me ser curado da doença, eu precisei da comunidade. Talvez um dia para me receber uma cesta básica, eu precisei da comunidade. Talvez um dia para me receber uma oração porque eu estava aflito, eu precisei da comunidade. Talvez um dia porque eu queria arrumar uma noiva e me casar, eu precisei da comunidade. Talvez um dia que eu estava desempregado, estava triste, estava sozinho, eu precisei da comunidade. Os irmãos vieram, me abraçaram, oraram comigo, me incentivaram, me deram força. Talvez eu não tinha propósito de vida, não tinha para onde ir, o que fazer. Então a comunidade me ajudou e eu fiquei muito feliz, satisfeito. Mas uma vez que eu já alcancei o que eu queria, o que eu desejava, o que eu buscava, então a comunidade se torna dispensável. Eu não preciso mais da comunidade. Eu não preciso mais dos irmãos do meu lado. A comunidade é dispensável. Então nós estamos vivendo um tempo que tem muitos irmãos que dispensaram a comunidade, dispensaram a igreja. Tanto faz. Não existe líder, não existe pastor, não existe reflexão bíblica, conhecimento bíblico, não existe vida de oração, não existe retiro, encontro com Deus, não existe jantar de comunhão, de relacionamento, não existe célula, grupo pequeno, não existe nada, apesar de carregarem ainda o nome de cristão. Então, queridos, tem muita gente morta espiritualmente. Estão levantando ídolos no seu coração. Tiraram Jesus e a comunidade do coração. E agora tem outros deuses e vão servir a Cristo, entre aspas, servir ao seu Deus, aquilo que eles adoram em muitos lugares. É como Israel, que Deus proibiu que eles adorassem nos montes, que só adorassem em Jerusalém. Mas Israel saiu pelos montes, levantando ídolos, praticando idolatria, fazendo coisas desagradáveis a Deus em todo lugar. E muitos cristãos estão vivendo uma vida de idolatria. Jesus não é o centro. A comunhão da comunidade não é mais importante em suas vidas. A sua felicidade não é buscada no Senhor, não é buscada em Jesus, é buscada nas mesmas coisas que o mundo busca. É nos holofotes, é na glória, é no trabalho, é
na chácara, é na diversão, é na festa, é com a família. Jesus, a comunidade já foi dispensada. E aquilo que diz lá em João 3,20, irmãos, se torna uma realidade. Lá em João 3,20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E ele está dizendo para uma igreja, e Jesus está fora da igreja. Ele está dizendo: eu estou batendo fora. Estou batendo fora. Quem abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então muitos têm deixado Jesus fora das suas vidas. Jesus está fora dos seus corações. Jesus está fora das suas escolhas, das suas decisões. Meus irmãos, o Evangelho nos deixa claro: não há vida com Cristo isolada e sem conexão com a comunidade. É preciso ter uma conexão com a comunidade, com os membros da comunidade, com seus líderes, com seus pastores. É preciso ter conexão. Queridos, quando nós temos o entendimento correto do Evangelho, nós vamos nos aproximar da comunidade espiritual. Vamos nos conectar com os líderes, com os pastores. Nós vamos estar conectados no mesmo espírito de engrandecer, de glorificar, de louvar, de bendizer o Senhor que morreu na cruz, que perdoa nossos pecados, que nos chama a uma vida nova, a uma vida centrada nele e no amor uns para com os outros. É assim que Deus nos chama a viver no seu Evangelho. Quando estão entendendo, diga amém. Querido, se você ouvir com atenção o Evangelho, você o compreenderá, se converterá a ele e será totalmente transformado. Quem ouviu o Evangelho, compreender, entender, trazer para a sua vida, será totalmente transformado. Quantos querem a transformação do Evangelho em sua vida? Diga glória a Deus. Então o que diz o versículo 31 de Mateus 26? Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor. Ferirei o pastor. Jesus está dizendo: o pastor será ferido. Quer abrir bem a janela, por favor? Vamos ver se fica melhor para Solange com a janela aberta. Se você conseguir aí com o Gilvan aí, talvez. Obrigado. Amém. Então, queridos, ferirei o pastor. O pastor será ferido, disse Jesus. O pastor é ele mesmo. O pastor não é eu, viu, irmãos? O pastor é Jesus. Jesus está dizendo: o pastor será ferido. De que Jesus falava, irmãos, quando ele dizia: o pastor será ferido? Ele falava de quê? Da sua morte. Amém? Ele falava que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e seria crucificado. Ele falava então da sua morte na cruz. O centro da mensagem do Evangelho é a cruz. Como diz um certo hino, não há evangelho sem a cruz. Então, a cruz é o centro da mensagem do Evangelho. Sem a cruz não é Evangelho. Sem a cruz não é Evangelho. Nós só recebemos boas notícias de Deus para nós, porque foi erguida uma cruz, foi levantada uma cruz na qual Jesus foi ferido nela. Então, isso se tornou para nós uma boa notícia. Uma boa notícia para o ser humano, uma boa notícia para mim e para você. E é interessante, irmãos, que Deus precisou da cruz. A cruz foi preciso também para Deus, porque nela Deus continuou justo ao punir o pecado, a injustiça, mas ao mesmo tempo Ele
demonstrou o seu amor, porque através da cruz Ele pode nos salvar, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos dar vida eterna, Ele tem misericórdia de nós, nos dá acesso à sua presença. Então a cruz era preciso para Deus, para o Pai, e a cruz era preciso para mim e para você, para mim e para você, porque você é um pecador. Então a cruz era necessária também para mim e para você. Então, queridos, quando compreendemos o Evangelho, entendemos ou recebemos pelo menos 3 revelações acerca da cruz. Recebemos 3 entendimentos acerca da cruz de Cristo. E eu vou concluir com esses 3 entendimentos. Então, o primeiro a cruz revela quem é você e quem é Jesus. A cruz ela traz luz de quem sou eu, de quem é você, de tal maneira que pela cruz nós não temos motivo de ter uma autoestima exagerada de nós, de pensarmos algo mais do que nós somos. E por outro lado, a cruz demonstra quem é Jesus e como Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos ler o versículo 34 de Mateus 26. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A cruz ia revelar quem de fato era Pedro. Agora, olha o versículo 73. Versículo 73 e o 74 de Mateus 26. 73 a 75. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então a cruz revelou quem era Pedro. Ele não era um super espiritual, ele não era um super crente, ele não era alguém que se garantia como ele pensava. Ele não era superior a ninguém, ele não era superior aos outros discípulos, ele não era superior aos que estavam fora do convívio do discipulado de Jesus, ele não era nada disso. Ele teve uma autoestima exagerada a seu respeito, ele pensou algo além do que ele era. A cruz demonstra quem nós somos de verdade. A cruz revela quem sou eu, quem é você de verdade. E o que é que revela? Revela que você é pecador. Revela que você é carente da graça de Deus. Você não é a última Coca-Cola do deserto. É isso que a cruz revela a seu respeito. É isso que a cruz revela a meu respeito. Se Jesus não vem e entrega a sua vida morrendo na cruz, nós não teríamos esperança, nós não teríamos condições de ser salvos. Ninguém teria condição de ser salvo, ninguém se garantiria, ninguém deixaria de negar Jesus, ninguém deixaria de ser disperso, de se afastar, de estar longe de Deus para sempre, ninguém. Então a cruz mostra essa verdade a respeito dos discípulos, a respeito de mim e a respeito de você. O apóstolo São Paulo, ele chega a escrever em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Queridos, depois que o galo cantou pela 3ª vez, Pedro sentiu na pele quem de fato ele era. Pedro sentiu nele o poder do pecado.
Em menos de algumas horas, aquele que era o discípulo poderoso, aquele que era o discípulo maior, o discípulo melhor, superior do que a todos, do que aos outros, em poucas horas, aquele homem estava no lugar deserto, chorando, reclamando, sofrendo, angustiado, por causa da sua fraqueza, do seu pecado, do seu erro, da sua traição, da sua pequenez, da sua inutilidade, que ele não era nada diante de Deus. Poucas horas depois, ele passou por essa experiência. Querido irmão, eu quero dizer para você nessa noite que você também precisa ter uma experiência como Pedro. Cada pessoa que me ouve, escute bem, você precisa ter uma experiência como Pedro, de sentir na sua pele, na sua vida, que você não é a última Coca-Cola do deserto, que você não é alguém melhor do que ninguém, mas que você é um pecador, e que você carece da glória de Deus, da graça de Deus. E como Pedro, você deve encontrar um lugar em que você dobra os seus joelhos, e você clama a Deus, e você chora, e você busca arrependimento, e você busca misericórdia, e você se coloca, e você diz: Deus, sem ti eu não sou nada, eu necessito da tua graça em minha vida, do teu perdão e da tua misericórdia, e eu sei que existe isso em ti, Jesus, e eu dependo de ti inteiramente em minha vida. Cada um de nós precisa chegar a essa convicção, a sentir na própria pele a necessidade de um grande Salvador, porque eu e você, nós somos grandes pecadores. Um grande Salvador, porque nós somos um grande pecador. Então a cruz, ele revela isso. Segundo, a cruz revela sua necessidade de um intercessor. Lucas 22, 32a. Deixa aberto aí em Lucas, tá? Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Você está entendendo, irmãos? Pedro está dizendo: Senhor, me garanto. Eu conheço a ti, eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra, está tudo certo comigo. Aí Jesus diz: Pedro, menos. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Porque a tua fé, Pedro, está pensando que a tua fé precisa ser fortalecida. E eu roguei por ti. Queridos, a cruz revela a sua necessidade de um intercessor. Você precisa de um intercessor. Pedro não caiu para sempre por causa da intercessão de Jesus. Assim como Pedro, sua salvação depende 100% de Cristo. Você permanecer depende 100% de Cristo, da sua morte na cruz. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Diga glória a Deus. Precisamos desse intercessor que é Jesus. Jesus é o nosso intercessor, é o seu intercessor. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Se você chegar a Deus por Jesus, você será salvo totalmente. Quando você se aproxima de Deus através de Jesus, você recebe salvação totalmente, garantida 100%. O mérito é de Jesus. Queridos, presta atenção. Se você chegar a Deus através das suas boas obras, através de você, achando que você é a última Coca-Cola do deserto, o diabo está no meio do caminho e ele vai rir de você. Se você tentar chegar a Jesus através do santo fulano de tal que já morreu há tantos anos, o diabo está no caminho e ele vai dar outra gargalhada.
Se você tentar chegar a Deus através do pastor Marcos, o diabo vai dizer: se você tentar chegar através do Papa, do padre, do apóstolo, o diabo vai rir de você. Ele vai dizer: ele está nas minhas mãos, ele está no meu domínio. Mas se você chegar até Deus através de Jesus, o diabo está no caminho, mas quando ele se colocar, o intercessor aparece. E o intercessor vai dizer assim: Pai, é verdade, o João é um pecador, o Marcos é um pecador, a Luzia é uma pecadora, a Maria é uma pecadora, mas eis aqui as minhas mãos que foram cravadas na cruz por causa dele. Eis aqui o meu lado onde o sangue foi derramado para que ele fosse perdoado, ela fosse perdoada. Queridos, Jesus é o nosso intercessor e nele somos totalmente salvos. Por ele, por Jesus, não tem como o diabo nos condenar, nos acusar, porque Jesus se tornou o nosso intercessor, a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso defensor. O preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Você pode dizer amém, querido? Na cruz nós entendemos que Jesus é o nosso intercessor, é o seu intercessor. E terceiro, querido, a cruz revela que a conversão a Cristo não é um ato isolado de fé, mas é também comunitário. A cruz revela que a conversão a Cristo não é só uma questão de foro íntimo, mas é uma questão que envolve o outro, que envolve a comunidade. Olha a parte B do versículo 32 de Lucas 22, diz assim: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro está dizendo: Pedro, agora que tu vai ser revelado do poder da minha cruz, tu vai entender porque era necessário o meu sangue derramado. Aí você vai se converter ao Evangelho, e quando você se converter, você vai fortalecer os irmãos. Queridos, a fé do Evangelho é uma fé comunitária, é uma fé que nos leva aos nossos irmãos, para cooperarmos com o seu crescimento, para cooperarmos com o seu fortalecimento, para cooperarmos com a sua edificação na fé. A fé em Jesus não me leva a me afastar. A fé em Jesus não me leva a viver uma vida isolada, uma vida de chácara, uma vida de praia, uma vida de passeio. Queridos, tudo isso é importante que nós façamos, mas quando nós deixamos a comunhão, a comunidade, nós somos idólatras. Porque nós estamos colocando algo como fator de uma felicidade, de uma alegria, de uma satisfação que só Jesus pode nos dar, que só nós encontramos na pessoa de Jesus. E se eu acho que a minha felicidade está fora de Jesus, da comunidade, eu sou idólatra. Eu posso idolatrar não somente uma imagem, eu posso idolatrar um filho, posso idolatrar minha família, posso idolatrar amigos, posso idolatrar uma chácara, uma praia, posso idolatrar um time de futebol. Irmãos, eu estou falando sério isso. Eu estou falando isso de forma fundamental para a nossa edificação espiritual. Eu posso idolatrar o dinheiro, a profissão,
Queridos, quando eu me converto, quando alguém se converte, ele ajuda os irmãos. Jesus ministrou para Pedro, intercedeu por Pedro, fortaleceu Pedro. Agora Jesus diz para Pedro: Pedro, agora que tu vai passar pela conversão, agora tu vai e ajuda os irmãos, fortalece os irmãos. E esse processo comunitário, Jesus também disse aos outros discípulos: vocês irão pelo mundo inteiro e vocês farão discípulos de todas as nações. E quando Paulo ministrava ao seu filho na fé, Timóteo, ele dizia: Timóteo, a fé que há em ti, que houve na sua mãe e na sua avó, essa fé, Timóteo, reparte a homens fiéis, que sejam idôneos, para que reparta com outros, e esses repartam com outros. Queridos, nós somos chamados por Jesus para viver uma fé nele, mas essa fé, ela vai para o outro, ela se direciona a outros. A nossa fé, a fé do Evangelho, não é uma fé isolada, que eu vivo sozinho, que eu não tenho irmãos, que eu não tenho líderes, ou que eu não lidero pessoas. Não, essa não é a fé que se mostra no Evangelho. A fé do Evangelho é uma fé que me leva à comunidade. Quando estão entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: fazer discípulos é uma consequência da minha conversão ao Evangelho. Irmãos, tem alguns cristãos que hoje estão dizendo que não precisa evangelizar, que cada um vai ser salvo por conta própria, vão se converter por conta própria. É um absurdo, irmãos. É um absurdo o nível de heresia, o nível de cegueira para se viver uma vida egoísta, para se viver uma vida sem responsabilidade espiritual, uma vida sem comunidade, uma vida por conta própria. Uma das coisas que Jesus disse para Pedro, irmão, no final, antes dele subir, é que ele disse para Pedro: Pedro, quando tu era mais novo, tu andava por onde tu queria, mas agora que chegou esse tempo, outro vai te guiar, vai te levar pela mão e vai te levar para um lugar que você não quer. E ele estava dizendo sobre a morte de Pedro, que ele seria levado à morte, que outro conduziria ele até para a morte. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão nessa noite. E eu, como pregador, pastor, talvez para alguns um ancião, talvez para outros um bispo, talvez para outros o tio, quer dizer alguém mais velho. Eu, então, como pastor dessa igreja, e qualquer outro nome que você queira me chamar, não quero lhes dar leis e obrigações, e cobranças ou castigos, mas eu quero trazer para você uma compreensão, uma consciência do Evangelho, para que você viva uma fé, para que você viva uma espiritualidade saudável em Deus.